Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o técnico do Cruzeiro no Sub-20, o Mayron, super elogiado. Campeão da Copa São Paulo de Juniores, depois de 2 meses que ele assumiu o time Sub-20, havia sido contratado do América em novembro. E aqui vem a informação exclusiva, antes de fechar com o Cruzeiro, o Mayron havia sido procurado por 3 times da Série A. Um, posso garantir que era o Internacional. Os outros 2, uma equipe do sul do país e outra equipe paulista, que não tiveram seus nomes revelados. Ao tomar conhecimento de todo esse assédio, o Fred Cascardo, executivo de futebol da base do Cruzeiro, ligou para o Mayron. Eles têm uma relação muito próxima dos tempos em que trabalharam juntos no Coelho, e o Mayron foi convencido a se mudar e assumir a condição de técnico do Sub-20 do Cruzeiro. O negócio não poderia ter saído melhor. O Cruzeiro fez uma campanha perfeita na Copa São Paulo de Juniores, com direito à vitória contundente contra o ótimo time do São Paulo na decisão da Copinha no Pacaembu lotado. Só para completar, registrar que o Mayron tem 4 participações em Copa São Paulo de Juniores, 3 pelo América e essa pelo Cruzeiro, em que ele termina com o título. Nas outras 3 pelo América, um vice-campeonato, umas quartas de final e eliminação na segunda fase. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, antevéspera aí da estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O time fecha a preparação nesta quarta, depois viaja de voo fretado para o Rio de Janeiro. Na quinta, tem um duelo diante da equipe do Botafogo, com apito de Matheus Candançan e no árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo do Amaral. Ele foi árbitro de vídeo no jogo do Cruzeiro no ano passado, o empate diante da equipe do Vitória, pela 12ª rodada do Brasileirão, aquele jogo lá em Salvador, com aquela chuva, e até teve uma atuação ok. O Eduardo foi expulso naquele lance lá, muita gente até contestou ali, mas pela gravidade da lesão acabou o árbitro dando o cartão vermelho. Então ele volta a ser árbitro de vídeo, a CBF falando aí em profissionalização da arbitragem. Vamos ver como vem a arbitragem para a temporada de 2026. Tomara que não seja aí o fator determinante nesses jogos importantes da Série A do Brasileirão. O Cruzeiro, que hoje teve a presença dos garotos já integrados aí ao elenco principal, o goleiro Vitor Lamonier, o volante Murilo Hickman, os meias Juan Gabriel e Cauã Batistella e o atacante Ryan Leles. Vamos ver como o Cruzeiro vai aproveitar esses garotos agora com o técnico Tite, e quando também eles passam a ser relacionados e se vão ser relacionados para esta sequência do Cruzeiro, até mesmo em jogos do campeonato estadual. O Cruzeiro tem 3 partidas ainda para buscar a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Sobre a preparação do time, Vidalba já treinando normalmente com o grupo, tendência de ser relacionado. Acho que para ser titular não, por causa do tempo afastado. E o Jonathan Jesus deve seguir ao lado do Fabrício Bruno, mas ficando no banco é uma possibilidade real do Lucas Vidalba ser relacionado para este compromisso já na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. É um tempo muito importante de recuperação, voltando muito antes do previsto o argentino Lucas Vidalba. Matheus Henrique hoje voltou a treinar uma parte com o grupo, uma parte considerável. Não sei se já será relacionado, mas se não for agora, muito em breve, também volta a ficar à disposição do técnico Tite. E o Sinisterra, um passo de cada vez, melhorando na questão da pré-temporada, já fazendo parte dos treinamentos na toca. Creio que mais o restante dessa semana e talvez a outra, para que ele possa ser totalmente liberado e ficar à disposição. É o que a gente já falou sobre o Sinisterra. O Cruzeiro fazendo um trabalho muito especial com o atleta. As informações é que vem se sentindo bem. Tem uma questão também mais de pegar confiança, né? Não pensar que qualquer incômodo que surgir é uma nova lesão, e isso o atleta também vai conhecendo o seu corpo. Então vamos acompanhar. É um jogador que, se o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro conseguir colocar o Sinisterra 100%,
o Cruzeiro terá um baita atacante, hein? Isso aí eu não canso de dizer. Mas claro, depende também dessa questão física do Sinisterra e tomara que muito em breve ele esteja à disposição do Cruzeiro para a sequência da temporada. Os outros atletas aí ainda se recuperando no DM e o Cruzeiro trabalhando, o caso aí principalmente do goleiro Matheus Cunha, que passou por aquela cirurgia e o Matheus Cunha ainda entregue ao departamento médico para retornar e ficar à disposição. O mesmo vale para o atacante Marquinhos, tem um longo tempo ainda importante para se recuperar da lesão gravíssima que sofreu. Uma novidade desta terça-feira é o Gerson mudando a camisa, saindo da 97 e indo para 11. Vi muita gente até falando, pegou a camisa do Arroio. Não, o Arroio tinha pedido no final de semana para voltar para a camisa 99. Ele largou a camisa 11, com isso apareceu aí a possibilidade do Gerson trocar também, deixa a 97, passa a vestir a camisa 11. Isso já acontece na quinta-feira diante da equipe do Botafogo. Se vai mudar o time, temos que aguardar o técnico Tite na última atividade nesta quarta pela manhã. E aí sim, a definição de quem começa lá no Rio de Janeiro diante da equipe do Botafogo. Sobre Cauã Prats e Rian Guilherme, apenas os últimos detalhes que estão sendo definidos. Cruzeiro e Rio Ave já com tudo acertado. Jogador, o Rian Guilherme, vai viajar ainda nesta semana para exames médicos e assinatura de contrato. E o Cauã Prats, ele nem precisa ficar fora dos jogos, nem dos treinamentos, porque ele só vai em agosto. Agora, o atleta ajusta algumas condições ali do seu contrato para que tudo seja assinado e os clubes oficializem aí o acordo. Cauã Prats vai mesmo para o Borussia Dortmund em agosto e aí é aguardar. Ainda não tem uma definição por parte do Cruzeiro, pelo menos é o que a gente apurou, sobre um movimento para substituir o Cauã Prats. Como será este movimento, melhor dizendo? Se já traz, por exemplo, o William, titular do Sub-20, para uma vivência ali no profissional, ou se vai mapear aí mais o mercado, pensando na janela do meio do ano. É aquela história de Cuiabano, o Vasco também quer, o Cruzeiro fez uma consulta, não avançou para uma proposta, também não pensaria em já fazer um investimento tão alto assim para esse jogador que possa chegar para atuar na lateral esquerda. Talvez pense um pouco mais sobre quem será o atleta a ser contratado ou se vai tentar aí na base uma boa opção. Eu acho que num primeiro momento deveria ser o caminho, inclusive, já trazer o William ou até mesmo o Gustavinho para frequentar ali o profissional, para ser o que o Cauã Moraes é na direita, né? A terceira opção. Você pode ter um jovem da base também, o Cauã Prats é jovem, mas já está com uma vivência de profissional. Você poderia puxar o William ou o Gustavinho, repito, para ser o terceiro ali do elenco principal na lateral esquerda, mas vamos acompanhar. Isso o Cruzeiro vai trabalhar aí no mercado. Enquanto a janela estiver aberta, vamos ver, né? Se pinta alguma novidade. A informação no momento é que não existe nenhuma negociação atual. Agora, se mais para frente isso vai mudar, temos que esperar. Último vídeo de quentes do dia com esse cenário aqui, hein? Muito provavelmente, porque agora teremos nesta quarta-feira a inauguração da Casa da Samuca TV, já com o novo horário, hein? Live da manhã, a partir das 11 da manhã. Fica o convite, estrearemos nesta quarta às 11 horas na nossa nova casa e vocês estão todos convidados. Valeu, pessoal!
Boa noite, Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Cruzeiro trabalhou hoje cedo na Toca da Raposa, o time comandado pelo técnico Tite, e amanhã trabalha na parte da manhã, almoça e à tarde viaja rumo ao Rio de Janeiro. Já tem uma alteração, né? Por exemplo, na época do Leonardo Jardim, o Cruzeiro viajava muito à noite, né? Agora com o Tite, o time almoça e depois segue viagem rumo ao Rio de Janeiro para essa partida contra o Botafogo. A equipe que tem uma boa notícia, pelo menos vai se formando essa ideia. Pelo jeito, o Vidalba vai ser relacionado. Vamos esperar, né? Tem o trabalho de amanhã ainda. Ele vem treinando com os companheiros. Hoje foi mais uma atividade que esteve em campo. Vidalba recuperado daquela lesão, né, no tornozelo. Vidalba foi troféu Guará, né? Também na temporada passada. Foi escolhido este ano também na nossa premiação. E o Cruzeiro sabe que é um jogador experiente, um jogador que tem aí a leitura tática, né, do próprio Fabrício Bruno, comportamento com o Fabrício Bruno dentro de campo. Agora, sinceramente, não sei se volta, né, já para esse duelo. Uma coisa é ser relacionado, uma coisa já participar novamente dos jogos, em termos de concentração e também, né, delegação. Outra coisa é dentro de campo. Fica essa dúvida, fica esse mistério, se o Tite vai fazer alguma alteração nesse sentido. Eu acredito que não, Cirilo. Eu acredito que para esse jogo deve ter o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, mas, né, o Vidalba já se colocando à disposição é muito bom. Com certeza. O Panzi, o Vidalba terminou a última temporada sendo o titular incontestável do Cruzeiro, né? Vejamos, essa retomada depende muito da questão física, é uma pausa importante que ele teve e vai ter que ter um tempinho para recuperar, né, Edu? Isso é fato, né? Teve uma lesão, a recuperação foi durante as férias, tem uma pré-temporada que talvez ele não tenha tido o início de preparação ideal, como os companheiros, ou seja, ele largou atrás fisicamente, então a preparação ela vai ser um pouco mais acelerada. Agora, nós temos alguns sinais, né? Por exemplo, o time que o Tite tem usado ou que usou em 2 jogos como o time principal, o Berlândia e Atlético. Me chamou a atenção a presença do Wanderson nesse time principal e não do Arroio. O Arroio termina a temporada como titular, mas muito pela lesão que o Wanderson teve. O Wanderson ele perde a posição definitivamente na reta final porque ele se lesionou. E o Arroio, muito bem, por merecimento, virou o titular, foi até muito bem na semifinal, né? Com 2 gols. E aí o Tite assume e o Wanderson 100% fisicamente começa a temporada como titular. Então eu acredito que o Tite vai manter essa coerência. O Wanderson, ele perdeu a titularidade por conta de uma lesão, o Vidalba idem. A partir do momento que o Vidalba tiver 100% fisicamente, ele volta a ser titular desse time e a briga passa a contar daí. Vidalba, Jonathan Jesus, João Marcelo, que para mim é o que mais sai atrás nessa corrida pela titularidade, e o Fabrício Bruno, que é o mais titular para mim de todos eles. E a temporada vai dizer para o Tite, né? O dia a dia, os jogos, eles irão dizer ao Tite quem vai merecer. Se o Arroio volta a ser titular pelo lado esquerdo, se o Vidalba vai ser o titular ou se o Jonathan Jesus vai assumir a zaga ao lado do Fabrício Bruno e outras posições. Eu tenho certeza que vai haver modificação. Gerson vai ser titular desse time. Não me pergunte no lugar de quem. Me parece que na função do Christian. Não necessariamente na vaga do Christian. Não necessariamente na vaga do Christian, porque pode ser que ele traga o Christian para o meio e outro jogador perca a posição, no caso o Lucas Silva, porque o Romero, esse eu acredito também que é um titular absoluto, até me preocupa a substituição do Romero. O Cruzeiro não tem um jogador experiente pronto para essa função. Até tem, né? O Wallace, mas que até agora não passou confiança para ninguém, me parece que não passou confiança nem para o Tite. Enfim, a certeza que a gente tem, Gerson vai ser titular. Se Wanderson, Arroio não temos, Vidalba ou Jonathan Jesus não temos, e Christian ou Lucas Silva também não. Siga, Pansieri. Por isso, fica para amanhã essa definição do time que vai a campo contra o Botafogo. Você falava, né? O jogo foi em agosto do ano passado. Sim. 2-0. Eu não esqueço do gol que teve ali o Caio Jorge pro Matheus Pereira. Foi uma jogada espetacular, um contragolpe rápido do Cruzeiro. E ali mostrava, né, muito bem esse entrosamento dos dois, entrosamento que vai se encaixando nessa temporada, ainda está começando o ano, mas o Caio Jorge dá uma virada de bola para o Matheus Pereira, que faz um belo gol ali no Newton Santos, onde estaremos para a nossa jornada esportiva de quinta-feira. Ô Cirilo, o Panzi tocou no assunto
Eu vou entrar então nele agora, eu ia deixar até para o final da participação, para o segundo tempo, que é sobre o Wallace, porque realmente ele seria aí o jogador imediato. Mas, pelo jeito, nem para quinta-feira o Wallace viaja mais uma vez. Então, fica essa interrogação. Ele vem treinando normalmente com os companheiros na Toca da Raposa, ele vem participando das atividades, não tem nada dele treinando de forma separada, não tem nada disso, ele está treinando, só não está sendo utilizado, né? Porque há um entendimento que se chegar alguma coisa legal, ele pode sair. O problema é esse, ainda não chegou algo legal para o atleta. Cirilo, é interessante, a gente fala assim, não, é fácil, ele volta pro Grêmio, né? Porque o Grêmio foi onde ele ganhou protagonismo no futebol e tudo mais. Já viu quantos volantes tem o Grêmio? Não é assim, né? Então a gente tem que trazer a informação certa. Até companheiros do Rio Grande do Sul, volta e meia me ligam, Pansieri, tem alguma chance? Você tá sabendo de alguma coisa? O Grêmio... O que eu sei é que o interesse já existiu, já teve sim aquele flerte, mas nada que avançasse numa situação dessa, né? Até porque hoje o Grêmio conta com vários jogadores na posição no elenco. Por isso, vale ressaltar esse detalhe. Mas em relação ao novo camisa 11 do Cruzeiro, foi manchete na nossa reunião da turma do bate-bola. Gerson. O Gerson chegou sendo 97. O Arroio era o 11. Né? O Arroio no fim do ano até a gente usou essa postagem do Arroio falando que jogaria com a 11, mas o Arroio voltou a ser o 99 e aí o Gerson vai utilizar a camisa 11 do Cruzeiro. A dúvida se vai ser titular ou não, já para esse duelo contra o Botafogo, entrou no banco contra o Atlético e depois entrou na segunda etapa no lugar do Lucas Silva. É um caminho a ser percorrido pelo Gerson, pelo Coringa, nessa equipe celeste. Vamos aguardar se o Tite vai preparar alguma mudança em relação a isso, a essa questão do jogador. Boa, Pansieri. Sobre essa história do Wallace, não é uma questão simples, né? Não é um jogador barato, então não é um jogador que se encaixa em qualquer equipe. Você pode simplesmente mandar para qualquer uma das outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro, que não é simples de ser solucionado. O Cruzeiro está trabalhando para solucionar essa história. E o Wallace não é um erro do Cruzeiro, né? Porque todo mundo do futebol brasileiro contrataria o Wallace no ano passado como o Cruzeiro contratou. Não, você não tem a dúvida nenhuma. Quando o Cruzeiro falou em Wallace, você pode ter certeza que vários outros grandes clubes também procuraram o atleta e todo mundo encarou como uma das grandes contratações do momento. Se não deu certo, a responsabilidade é única e exclusiva do atleta, né? Do Wallace, que não vingou, não virou, não sabe os motivos, enfim. Pode ser que o Tite esteja trabalhando a parte física do Wallace, que ali na frente ele tenha um plano para utilizar o jogador, algo que eu não acredito muito que esteja acontecendo. Ele não está sendo nem relacionado para as últimas partidas. Enfim, a gente sabe do potencial do atleta, né, Cirilo? Mas fato é que desde que chegou no Cruzeiro, passou pelas mãos do Diniz, do Jardim, agora do Tite, e simplesmente não consegue jogar, não consegue ter uma sequência. Vamos aguardar, mas eu acho que veremos o Cruzeiro de 2026 mais uma vez sem o Wallace. Quanto ao Cruzeiro, Pansieri, dá para prever alguma coisa ou ficou pro treinamento de amanhã? Eu acredito que o treino de amanhã vai ser fundamental para ver também a ideia de jogo que o Cruzeiro vai querer levar para essa partida. Uma outra informação, Cirilo, e tem a ver de atleta que vem se recuperando legal e hoje participou até de mais do treino, né? Mais tempo do treino, é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique participando dessa atividade, fazendo esse treino com os companheiros na Toca da Raposa um pouco mais do que ontem. Sinceramente, para esse jogo de quinta-feira até acho que não, né? Mas talvez para o duelo contra o Betim, que tá essa questão aí, vai ter torcida, vai ser sem torcida, como é que vai ser? Enfim, tem uma questão aí de legislação aí do esporte. Vamos ver como é que vai ser isso pro fim de semana, como é que vai desenrolar toda essa história aí do Betim com o Cruzeiro às 8 horas. Não me surpreenderia, né? Se até lá o Matheus Henrique tivesse condição de participar de um time mesclado do Cruzeiro, um time aí mais alternativo para ganhar minutagem, para ganhar ritmo de jogo e também começar a ficar à disposição do técnico Tite. Agora um detalhe importante também sobre prestação de serviço ao torcedor do Cruzeiro que nos acompanha, que vai acompanhar o jogo no Newton Santos, né? Sabemos que são vários ouvintes da Itatiaia ao longo aí do percurso até Rio de Janeiro, também na cidade maravilhosa, muita gente que está lá de férias, muita gente que mora no interior do estado de Minas Gerais que pode chegar ali rapidamente ao Rio de Janeiro. Enfim, a venda começou
hoje ao meio-dia, né? E os bilhetes estão custando R$100 a inteira, R$50 meia entrada. E está sendo vendido na plataforma Ingresse, né? Ingresse, com 2 S. Então você coloca lá Ingresse para comprar esse jogo aí, a partida do Newton Santos. Lembrando que o portão vai ser aberto para a torcida do Cruzeiro às 7h30 da noite. O jogo às 9h30. A torcida celeste, toda a segurança sendo feita aí a partir das 7h30 da noite. Da última vez, Cirilo, lotou o espaço destinado à torcida do Cruzeiro no Newton Santos. Então vamos ver para quinta-feira, porque é uma tendência aí de boa participação de cruzeirenses à Nação Celeste também no Rio de Janeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.